Olá, querido. Você está aí conosco no nosso segundo módulo do curso livre de Teologia, Rede de Ensino, Instituto Jáfia, aonde, na verdade, esse curso que tem ensinado a centenas de pessoas em todo lugar do mundo. Muitas pessoas tinham esse curso até então em extensão, né? Ou por MP3, ou por CD, ou mesmo por aulas gravadas. E agora você tem aí na plataforma um curso completo de teologia, curso livre de teologia, que tem sido uma grande bênção. Eu gostaria de saber aí a sua opinião, o que você está achando do curso, posta aqui embaixo aí a sua opinião, como você tem se sentido nesse curso, e também você pode verificar aí os PDFs, você pode verificar aí os resumos das aulas, ou até também os exercícios para fixar aí cada curso, cada aula, cada matéria que nós temos colocado no ar. Você já tem aí no ar a matéria Como Estudar a Bíblia e agora Pedras Fundamentais. Pedras Fundamentais é uma matéria que é dividida em 3 módulos. O módulo 2, módulo 3 e módulo 4 do nosso curso nós definimos como Pedras Fundamentais 1, Pedras Fundamentais 2, Pedras Fundamentais 3. Pedras Fundamentais 1, nesse módulo que você está estudando, nós já vimos aí que devemos cavar até o fundamento, que é Cristo. Sobre Cristo devemos firmar o senhorio de Jesus. Sobre o senhorio de Jesus, fundamento de arrependimento de obras mortas. E a aula de hoje, fé em Deus. Fé em Deus. Pedras Fundamentais 2, nós vamos estar trabalhando sobre doutrina dos batismos. Doutrina dos batismos, onde vamos ver todos os batismos, pré-Cristo, em Cristo e pós-Cristo. Batismo, uma matéria tremenda, uma matéria sensacional, que se você ainda não teve oportunidade de estudar um pouquinho sobre os batismos, tenho certeza que mais uma vez você vai ficar impressionado, impactado pela revelação da palavra de Deus. E Pedras 3, aonde nós vamos estar estabelecendo aí a imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Então essa é a matéria completa de Pedras Fundamentais, ao qual nós vemos isso estabelecido em Hebreus. Hebreus, o escritor de Hebreus, logo no capítulo 5, ele começa dizendo: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão de costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Aqui encerramos Pedra Fundamental 1 e Pedras 2, versículo 2 de Hebreus 6:2. E da doutrina dos batismos, um estudo extenso acerca da verdade do batismo. E Pedras 3, ainda no versículo 2, e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isso faremos se Deus o permitir. Agora nós vamos estar vendo então o finalzinho do versículo 1, fé em Deus. Fé em Deus. Como já falado aí em outras aulas desse mesmo módulo, já vimos aí que o profeta Isaías nos deixou um princípio dizendo mandamento sobre mandamento e mandamento mais mandamento. Vamos reler esse texto que se encontra em Isaías capítulo 28, versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então isso nos serve de base para entendermos que as pedras fundamentais é fundamento sobre fundamento, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, estabelecido em cima da rocha que é Cristo. O fundamento é o alicerce que, na verdade, vai dar uma boa base, uma boa sustentação para edificar um grande templo, um crescimento em Cristo Jesus. O alicerce firmado sobre a rocha. Então, estabelecemos a rocha é Cristo. Sobre a rocha, senhorio de Jesus. Não basta apenas conhecê-lo como Salvador, mas você tem que submetê-lo, deixando ele ser teu Kyrios, ser seu dono. Senhorio de Jesus e depois arrependimento de obras mortas. Já falamos, não é arrependimento de pecados, mas sim feitos na força humana. E agora estamos falando sobre a fé genuína, a fé verdadeira, a fé eficaz, a fé em Deus.
Infelizmente, muitas pessoas têm colocado a fé na resposta. Se Deus fizer isso, eu vou crer. Peraí, isso não é a fé verdadeira. Outras pessoas têm estabelecido a fé na própria crença e não em Deus em si. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse princípio, com esse fundamento, essa pedra fundamental. Mateus capítulo 24, Evangelho segundo Mateus capítulo 24, nas palavras de Jesus no verso 14, ele mesmo disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Quando o texto nos diz testemunho a todas as gentes, está nos dizendo etnias, a todo grupo étnico. Não somente nas nações, não somente chegar aos quatro cantos da terra, porque dentro de um mesmo povo, dentro de uma mesma nação, nós temos diversas etnias. Temos uma etnia jovem, temos uma etnia adolescente, temos uma etnia de uma nova geração que está nascendo, temos a etnia dos universitários, temos a etnia dos médicos, dos empresários e muitas vezes do indígena, do cigano, do ribeirinho. São diversos povos dentro da mesma etnia. E muitos ainda precisam ser alcançados pela graça, pelo poder e pelo amor do Senhor. Agora, falando em fé, nós sempre somos reportados a galeria da fé que o próprio escritor de Hebreus nos deixou registrado no capítulo 11. O próprio escritor de Hebreus, ele coloca a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. O versículo 1 desse capítulo 11 é a própria definição da palavra no original fé, pistis. Pistis, no original grego, significa o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o escritor agora começa a estabelecer, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Que testemunho é esse? Uma das coisas que mais ofende a Deus é Ele ser ignorado ou ele ser duvidado, né? Não dar crédito às palavras desse Deus tão tremendo, tão poderoso, desse Criador dos céus e da terra. Por isso que o escritor de Hebreus define no versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Impossível, não tem possibilidade de agradar a Deus se você não tiver uma fé em Deus. Enoque tinha essa fé fundamentada em Deus. Enoque tinha essa pedra estabelecida como fundamento, por isso que ele agradou a Deus. Nós temos que ver aqui dois aspectos da fé. Em primeiro lugar, ele creu que Deus existia, ele creu. E quando você crê que Deus existe, você tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo vai nos dizer isso no capítulo 10 de Romanos, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 6, ele nos diz: mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé
que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, Enoque, ele creu em Deus, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ele creu que Deus estava perto dele. Crer, a palavra crer, nós temos também, vinda do original, o termo anan, que significa tomar uma estrada sem retornos e sem saídas, tomar uma direção sem retorno, sem saída, sem desvios, né? E a palavra pistes, o firme fundamento, a firme convicção das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E se fôssemos colocar isso no gerúndio, seria o pisteu. Pistes, fé, mas pisteu é crença. E o que é pisteu? Fé em ação, ou seja, crença. A fé que age é pisteu. Então, a importância de nós acreditarmos, colocarmos no Senhor a nossa fé, colocarmos no Senhor a nossa crença. E a importância de você entender que Enoque passou a andar de acordo com a vontade de Deus por uma experiência que ele teve com o Senhor. A Epístola de Judas nos diz que Enoque viu Jesus vindo com seus santos anjos a buscar todo aquele que nele crê. E quando Enoque teve essa experiência gloriosa, uma visão tremenda da vinda de Jesus Cristo, ele quis ser um desses que subia com Jesus. E ele decidiu viver separado. Santidade significa separação. Enoque viveu de acordo com a vontade de Deus, e porque ele viveu de acordo com a vontade de Deus, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora, ele viveu de acordo com aquilo que ele creu. Quando ele teve a visão, ele creu. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurados que não viram e creram. Então nós precisamos acreditar que a vontade de Deus é a melhor para nós, e a vontade do Pai, Ele quer que nós cumpramos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para podermos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, Jesus nos diz aqui, 33 e 34, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus foi o único ser humano que viveu 100% submisso a Deus Pai. 100% no absoluto submisso ao Pai nessa terra. Por isso que ele tinha essa vida de oração, e por ele ter a vida de oração, ele então se submeteu ao Pai. Por isso que ele pôde declarar: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu não faço nada de mim mesmo, mas faço o que vi o Pai fazer. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é de nós sermos filhos, não apenas servos, amigos, não apenas discípulos, mas sermos filhos do Senhor. O propósito de Deus é sermos iguais a Jesus, né? Resgatarmos a forma como Adão foi criado, à imagem e semelhança. Todos nós estamos predestinados para sermos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 30, versículo 31, nos diz assim: e disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizerdes isto. Se me fizerdes isto. E aí você começa a ver o acordo que Labão fez com Jacó, aonde, na verdade, Labão trocou esse acordo de diversas maneiras, diversas vezes. Não, as malhadas serão tuas, não, as lisas serão tuas, não, as malhadas serão tuas. Vamos continuar o texto para entender aqui, a partir do versículo 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã,
Quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-ás por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber água, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos e servas, e camelos e jumentos. Aqui nós vemos uma grande verdade, um grande princípio, um segredo espiritual ao qual Deus revelou a esse homem Jacó, com quem Deus firmou uma aliança. Sabe que a aliança de Deus era com Abraão, o Senhor renovou a aliança com Isaac e, na verdade, agora ele renova com o neto, Jacó, que comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. E ele está agora diante de uma negociação com o sogro Labão, mas por uma direção, uma estratégia de Deus, ele coloca varas na frente do local onde as ovelhas iriam beber água, para que elas concebessem mediante aquilo que elas pudessem ver. Hoje a gente sabe que a ciência, sabe aí que o próprio coach ou tantos outros cursos falam acerca de você reproduz aquilo que você vê, você reproduz aquilo que você coloca diante dos seus olhos. A palavra de Deus já revela isso há muito tempo, tanto é que Salomão nos declara em Provérbios, tal qual imaginou na sua mente, assim o homem se torna. Precisamos colocar a imagem e semelhança à nossa vista para podermos reproduzir a imagem e semelhança. Precisamos ter um referencial, e o nosso referencial tem que ser Cristo, nosso referencial tem que ser a palavra de Deus. Jacó ele começou a prosperar, porque quando o acordo era para que as malhadas fossem dele, ele pegava varas e fazia listras para que elas, bebendo a água ali, pudessem ativar e produzir segundo o que elas colocaram diante dos olhos, e nascia os rebanhos malhados. Não, agora não vai ser mais as malhadas, agora vão ser as lisas que vão ser tuas. E Jacó só trocava a vara diante dos seus olhos para poder gerar um rebanho liso, para poder gerar um rebanho segundo aquilo que eles viam. Aqui nós temos um princípio espiritual muito grande, aonde nós podemos refletir aí o que você tem colocado diante dos seus olhos, que imagem você tem deixado aí nas suas paredes, né? Aprenda a trocar a imagem das suas paredes para gerar aquilo que você necessita. Aprenda a colocar fotos, figuras na parede, de versículos bíblicos, da onde você quer chegar, declarando o poder da palavra, declarando a fé eficaz, aonde você vai gerar através do que você coloca diante dos seus olhos. Lucas capítulo 11, versos 9 a 13 nos diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então aqui Jesus está falando acerca de pedirmos o Espírito Santo e termos a certeza e a convicção que o Pai vai dar exatamente aquilo que nós pedirmos. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,18 nos diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Paulo está dizendo a mesma coisa que aconteceu com Jacó. Jacó colocou o rebanho diante de varas listradas e o rebanho reproduziu aquilo que tinha diante dos olhos. Um rebanho listrado, salpicado. A hora que ele tinha que ter rebanho liso, ele só trocava a vara. Precisamos entender uma coisa: encha a tua visão com aquilo que você quer se tornar. Se você colocar a palavra de Deus diante dos seus olhos e começá-la a viver com regra, fé e prática, encha sua visão com Jesus, olhe para Jesus, Ele é o nosso referencial e você tem que crer que a palavra de Deus funciona na tua vida. Você tem que se encher da palavra de Deus e da tua boca tem que falar, tem que sair a palavra de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Dúvida é crer que o diabo está falando a verdade. Dúvida é crer na mentira de Satanás. Mas fé é você declarar o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se veem fisicamente, mas se veem no Espírito. Mateus capítulo 12, verso 30 nos diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Jesus, ou você está contra Ele. Ou você é crente, é cristão, ou você não é. Não tem como ser meio termo, né? A própria palavra de Deus nos diz que os mornos serão vomitados da boca do próprio Senhor. Então, nós temos que entender, tudo vai da forma como você encara, do prisma como você enxerga as coisas, né? Tem uma ilustração que nos demonstra isso bem claro, né? Uma ilustraçãozinha que foi criada acerca de 2 baldes que desciam num poço para pegar água. E um balde vira para o outro e começa a dizer ao outro balde: eu já estou cheio desta vida, eu já estou cansado desta vida, toda vez que eu subo cheio eu tenho que descer vazio. E o outro balde disse para ele: puxa, mas eu estou tão feliz com a minha vida, porque toda vez que eu desço vazio, eu subo cheio. Os dois faziam o mesmo papel, mas cada um focou em um prisma. Cada um enxergou de uma forma. Qual tem sido a forma que você tem enxergado a sua vida? Como você tem enxergado o problema? Não enxerga o problema como fim, não enxerga o problema como limite. Aprenda a enxergar no problema uma oportunidade de crescimento, de vitória. Aprenda a encarar a situação como uma oportunidade. Muitas pessoas olham para o problema como uma dificuldade. Encarar um leão e um urso, para muitos, pode ser um problema. Para Davi, foi um treinamento. Quando ele encarou o urso e quando ele encarou o leão, Deus mostrou para ele que estava treinando Davi para um gigante lá na frente. Agora, quando você olha para o gigante, para muitos pode ser um problema, mas para Davi o gigante foi uma oportunidade. Então, o leão e o urso, para Davi, foi um treinamento, mas o gigante Golias foi a oportunidade de ele sair do anonimato, de ele sair de trás das malhadas, de ele deixar de ser apenas um pastor de ovelhas e poder ser um guerreiro em Israel. Então aprenda a encarar a situação com os olhos de Deus, com o prisma de Deus. Não fique revoltado, chateado, porque toda vez que você sobe cheio, você tem que descer vazio. Mas encare justamente que toda vez que você desce vazio, você sobe cheio para a glória e honra do Senhor Todo-Poderoso. Assim também vai diante do teu prisma, da tua visão.
Uma outra ilustração, que era um fato real agora, duas pessoas dentro de uma mesma igreja queriam ser missionários na África e tinham vontade, e como sempre, o limite era a questão financeira. E de repente um empresário chegou para os dois e falou: olha, eu vou sustentar vocês lá no campo missionário, aonde vocês querem, e eu vou enviar para vocês um lote de sapatos mensal para que vocês possam levantar o autossustento. Vocês vão vender os sapatos lá e vendendo os sapatos vocês vão levantar recursos e o que vocês necessitarem de sapatos, eu envio para vocês e vocês vendem e transformam isso em recursos. E ali naquele momento os dois foram felizes, contentes e viajaram cada um para um lado diferente da África e de repente passou-se algumas horas que o primeiro tinha chegado no seu campo missionário. Ele olhou para todos aqueles africanos e viu todos eles descalços, andando a pé, sem sapatos, sem calçado. Imediatamente ele ligou para esse empresário, produtor de sapatos. Ele disse: escuta, me manda a passagem de volta, me manda a minha passagem, eu tenho que ir embora, aqui não tem como vender, e ninguém usa sapato, aqui ninguém coloca sapato, ninguém coloca calçados, se for viver só de sapatos eu vou morrer de fome. Passado algumas horas, o outro, em outro local da cidade, ligou para esse produtor de sapatos e falou: homem, me manda todo o estoque que você tem, porque aqui ninguém tem sapatos, eu vou ser o distribuidor exclusivo. Eu sou o único vendedor de sapatos aqui. Então tudo vai do prisma como se encara a situação. E esse homem desenvolveu seu ministério e ele foi bem sucedido. O que nós aprendemos com essa ilustração? Nós aprendemos que tudo vai do prisma com que você encara o problema e através da forma como está teu mindset, como está a tua mentalidade, é que você vai superar o problema. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a importância de nós termos uma vida de fé e uma vida abundante. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está dizendo que os que dantes conheceu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho. A vontade de Deus é que você se torne a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. A vontade de Deus é que você volte à criação original de Adão antes da queda. Ele foi criado à imagem e semelhança. Todos nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. E para que isso aconteça, precisa acontecer uma metamorfose. E a metamorfose, ela é uma mudança na forma física. A metamorfose, ela é uma transformação, né? Assim como nós observamos a larva para virar uma borboleta, né? Ela passa por uma transformação física, a mudança da forma de estrutura, do estado da larva para a fase adulta. Então, o propósito da nossa salvação é sermos iguais a Jesus Cristo. O propósito da nossa salvação é retornarmos à imagem e semelhança do nosso Senhor. Gênesis capítulo 22, verso 5. Gênesis 22, verso 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Havendo adorado, tornaremos a vós. Deus havia pedido a Abraão para colocar o seu filho em sacrifício no Monte Moriá. Deus havia pedido a Abraão que entregasse o seu filho, sacrificasse o seu filho,
para ver aonde estava a fé de Abraão. E o interessante é que o Novo Testamento nos diz que Abraão teve a revelação de Jesus ressurreto. Creio que nesses 3 dias de caminhada, Deus mostrou a Abraão a ressurreição de Cristo e ele pôde então ter convicção, ele pôde ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando Deus mostra para ele, ele tem a certeza. Quando Deus mostra para ele, ele tem a firme convicção. Abraão tinha certeza de que os dois voltariam. Ficai-vos aqui com o jumento. Por que ele deixou o jumento com seus moços? Por que ele deixou o jumento com seus servos? Para que ele não fosse tentado lá em cima a sacrificar o jumento em lugar do filho. Então ele deixa o jumento de lado e sobe só ele e o filho Isaque. Isaque tinha por volta de 12 a 14 anos e Abraão está com 114 anos. Então, na verdade, não tinha como ele pegar Isaque com essa idade e colocar sobre a pedra. E ele que, na verdade, Isaque, que se deita sobre a pedra para ser sacrificado. E interessante que Abraão levanta o cutelo para imolar o filho e naquele momento o anjo do Senhor o para dizer: agora sei que temes a Deus. Abraão tinha certeza que eles voltariam, tanto é que ele diz aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço, havendo adorado. Ele está subindo o Monte Moriá para sacrificar o filho e ele chama esse ato de adoração. Ele chama esse ato de culto a Deus, adoração sacrificial. Ou seja, Deus colocou Abraão à prova. Deus provou a Abraão para ele ver se ele usaria aquilo que Deus deu como impedimento de chegar-se a Deus. Quantas vezes a resposta de Deus se torna um impedimento? Quantas vezes aquilo que você pede te afasta de Deus? Abraão não. Abraão, ele colocou o filho nas mãos do Senhor. Deus sabia que Abraão tinha fé, mas Abraão precisava saber que ele tinha fé. Deus sabia que a fé de Abraão estava em Deus, porque ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Deus que conhece todas as coisas. Deus sabia disso, mas Abraão não. Então Abraão precisava colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Sem a experiência do deserto, não existe poder ministerial. Todo aquele a que Deus usou, seja no Antigo ou no Novo Testamento, passaram por desertos. Porque deserto é o local onde Deus se revela, deserto é o local onde Deus se manifesta. Deserto não são doenças, roubo de carro, coisas materiais. Não, são provações, são situações que nos quebrantam, são situações que tiram de nós aquilo que nos distrai diante da presença de Deus. O próprio Jesus passou pelo deserto e o próprio Deus se revelou a Jesus no deserto. Mas antes de ele ir para a cruz do Calvário, ele passa pelo Getsemane. Getsemane, Gat Shem. Gat significa lagar, barril, tanque, aonde se pisava uva, onde se pisoteava a azeitona, onde se espremia a azeitona. Então, Gat, lagar, tanque, barril. Shemen, sêmen, semente, fluir. No Antigo Testamento, apontando para a unção. A alma não pode, não deve tocar na unção. A carne não pode tocar na unção. Por isso da circuncisão, na revelação, no fluir da palavra. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser puro, tem que ser agradável. Provação é sempre com propósito de te levar à vitória, sempre com propósito de te levar à presença de Deus. Mas tentação não. Tentação é sempre no propósito da queda. Nós temos que entender a diferença de provação e tentação. Provação vem da parte de Deus e Deus tem prazer em provar os seus filhos. Agora a própria palavra nos diz em Tiago, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar a ninguém pelo mal. Tentação, então, vem do diabo. Tentação do diabo, provação vem da parte de Deus. Jamais podemos amarrar a provação e passar pela tentação. Nós temos que resistir ao diabo para que ele possa fugir das nossas vidas, fugir de diante de nós, para que possamos ser aprovados
diante das provas que nós estamos vivendo, passando e encarando. Então, olhando para essa questão da provação, vamos entender o que Tiago está dizendo na sua carta, no primeiro capítulo, na epístola de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 2. Na edição revista e corrigida, ela está nos dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olhando aqui para o estudo, nós entendemos que o termo aqui não é tentação, mas sim provação, conforme diz a edição revista e atualizada. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tanto é provação que na própria edição revista e corrigida, o verso 3 diz: sabendo que a prova da vossa fé. Não o tentar da vossa fé, mas a prova da vossa fé, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a sua formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Mais uma vez aqui, o termo correto seria provação. Bem-aventurado o varão que é provado. Bem-aventurado o varão que passa pela provação e não a tentação. O próprio versículo já vai confirmar isso. Porque quando for provado, então o termo provado aqui na revista e corrigida do versículo 12 do capítulo 1 nos mostra que bem feliz, bem contente, bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, aqui sim o termo correto é tentado. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Na concupiscência, o centro do livre-arbítrio, o centro da alma, onde está aí o livre-arbítrio, o poder de decisão da consciência, inconsciência e subconsciência, é onde vai estar a concupiscência. Então, veja só, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então entendemos que o escritor Tiago está escrevendo na sua carta: bem-aventurado o varão que sofre a provação, sabendo que a prova da vossa fé, sabendo que quando ele for provado, receberá a coroa da vida. Começa o seu capítulo dizendo: tende por motivo de grande alegria quando passardes por várias provações e não tentações em si. Tendo esse entendimento, voltamos lá para a provação de Abraão, em Gênesis capítulo 22, que nos diz: Deus manda a Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão, é o termo que está escrito na revista e corrigida. Mas quando você vai para a revista atualizada, você vê que Deus colocou à prova. Deus colocou Abraão à prova. O termo mais correto é justamente provou Deus a fé de Abraão. Tentou Deus Abraão e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui.
e disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Veja que Abraão colocou a sua fé em Deus e não na prova. Colocou a fé em Deus e não no livramento. Abraão estabeleceu a sua confiança no Deus absoluto, no Deus imutável. O Deus que tinha prometido: à tua descendência darei essa terra. Se Deus prometeu, eu não sei o que ele vai fazer no Monte Moriá, mas eu sei que eu e o moço tornaremos a vós. Eu sei que eu e o moço retornaremos. Provação é sempre para se ter vitória. Tentação é sempre para a queda. Por isso que quem tenta é o diabo. Então não podemos jamais amarrar as provações e passar a viver a tentação. Temos que resistir ao diabo, resistir à tentação. E da onde vem a tentação? Da concupiscência da nossa carne, da nossa mente. Ou seja, antes do diabo te tentar, ele te estuda para saber qual é a tua fraqueza, ou qual é o teu apetite da tua carne. Então muitas pessoas estão encarando a provação, a tentação de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Para que você possa estar firmado na verdade da palavra de Deus, você tem que encarar a verdade como ela é e colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. A fé não pode estar em coisas, a fé não pode estar em objetos ou em respostas. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé que é fundamento das pedras fundamentais, é a fé em Deus. Que você possa firmar a sua fé no Deus Todo-Poderoso, que você possa estabelecer a sua fé e continuar conosco nesse nosso curso do segundo módulo do curso livre de Teologia, Pedras Fundamentais, parte 1. Vamos orar e vamos estabelecer esse fundamento nas nossas vidas. Deus de amor e verdade, nós te agradecemos, ó Pai, porque através da Tua palavra aprendemos que temos que firmar o fundamento do senhorio de Jesus. Que a cada dia Jesus venha a ser Senhor das nossas vidas, que a cada dia Ele seja o nosso dono, nos governe e possamos obedecer à Sua palavra, à Sua vontade, nos tornando, ó Pai, servos deste Senhor das nossas vidas. Também clamamos, ó Pai, que a cada dia possamos refletir sobre as nossas obras e fugirmos, resistirmos a toda obra da carne, a toda obra morta, a toda obra feita na força humana e possamos estabelecer obras de fé que, ó Pai, é como pedras preciosas, ouro e prata diante da Tua presença. E agora, que a nossa fé possa estar firmada, fundamentada em Ti, Senhor. Que a nossa fé possa ser uma fé eficaz, uma fé genuína, olhando para Jesus, autor e consumador dessa nossa fé. Guarda-nos e dá-nos entendimento e sabedoria a cada dia, no nome precioso de Jesus. Amém. Valeu demais estar com você. Mais uma aula, você conclui mais um módulo de teologia.